I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Então vamos lá, a atividade de hoje, 19/8/2020, é uma atividade de ciências. Para essa atividade vocês vão abrir o livro de ciências na página 67. Quem não tem o livro, a página 67 está aí digitalizada para vocês acompanharem. Então vamos lá, ó. Ciclo de vida das plantas. O ciclo de vida das plantas. Assim como outros seres vivos, as plantas nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. A maioria das plantas nasce de uma semente, como as laranjeiras. Quando a semente cai no solo e encontra boas condições, ela se desenvolve em uma planta. Diferentemente dos animais, as plantas não precisam buscar o seu alimento. Para sobreviver, elas precisam de luz, ar, água e sais minerais no ambiente. Ao atingir a fase adulta, a maioria das plantas pode produzir flores. As flores podem dar origem a frutos com sementes, e as sementes podem originar novas plantas. As plantas morrem depois de um tempo, completando seu ciclo de vida. Observe a seguir as fases do ciclo de vida. Então, nós temos lá a semente, né? Dentro das laranjeiras existem sementes que podem cair sobre o solo e gerar uma nova planta. Desenvolvimento da semente, crescimento da planta, produção de flores, e as flores originam as laranjeiras, que novamente dão fruto. Nesse fruto tem semente, e se essa semente for plantada, se inicia novamente o ciclo de vida das plantas. Então vamos para as atividades. A vida das plantas. Será que só existe plantas que vivem na Terra? Quais são as partes das plantas que servem como alimento? As plantas são seres vivos e, assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas precisam de luz, ar, água e sais minerais para se desenvolver. Elas podem viver em diferentes ambientes, como, por exemplo, na água. Neste ambiente, elas retiram os sais minerais da água. No solo, nesse ambiente, elas retiram do solo a água e os sais minerais. Sobre outras plantas, as plantas que vivem sobre as outras as utilizam somente como suporte. Elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Quase todas as plantas são formadas pelas raízes, caule, folhas, flores e frutos. Em cada uma dessas partes tem uma função específica. Raiz. Ela fixa a planta e retira a água e os sais minerais necessários para produzir o alimento à planta. Caule é a parte da planta que sustenta todas as estruturas externas. Folhas são a parte da planta responsável pela respiração e pela alimentação, que contém clorofila, que quando em contato com a luz do sol transforma o gás carbônico e a água em alimento e oxigênio. Flores são os responsáveis pela reprodução das plantas e dão origem aos frutos. Frutos, eles contêm as sementes que dão origem a novas plantas. Então, do lado tem a imagenzinha aí com as partes das plantas, da planta: raiz, semente, caule, folha, flor e fruto. Agora responda. Letra A. O que as plantas precisam para se desenvolver? B. Quais são os principais ambientes que uma planta pode viver? C. Quais são as partes da planta? Para todas essas perguntas aí, vocês têm as respostas nos textos acima. Então, é só pesquisarem e lerem novamente. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar no privado. Então, vamos para a próxima atividade. Número 2. Associe as partes da planta às suas funções. 1. Raiz. 2. Caule. 3. Folhas. 4. Flores. 5. Frutos. Então, vocês vão associar de acordo com a função de cada uma dessas partes da planta, a segunda coluna aí, que está sem os números. Então, o que for raiz, o que corresponder às características da raiz, vocês vão colocar o número 1. O que for caule, 2, 3 folhas, 4 flores e 5 frutos. Então, leio com atenção as frases ao lado para poder fazer essa correspondência. 3. Vamos fazer uma experiência para observar as fases de crescimento de uma planta.
Será necessário utilizar 1 tufo de algodão, 2 um copo transparente, 3 alguns grãos de feijão, 4 água limpa. Para fazer o experimento, simplesmente coloque 1 ou 2 grãos de feijão dentro do algodão e coloque o algodão no copo. Coloque um pouco de água, mas não permita que a água passe do algodão ou as sementes. Essa é a experiência do feijãozinho plantado no algodão. Quem ainda não fez essa experiência, pode fazer uma experiência simples, que vocês vão conseguir observar todo o ciclo da planta aí nessa experiência. Então, vamos lá. 4. Observe o processo de germinação e enumere cada fase. Então, cada fase aí do desenvolvimento, no caso aí é do feijão, vocês vão enumerar. Que vem primeiro, depois é do 1 aí no caso até o 5, até a fase 5. 5. Observe a figura e responda. Letra A. Escreva o nome de 3 órgãos da planta visíveis na foto. 3 partes da planta aí que vocês estão vendo. Letra B. Qual desses órgãos é responsável pela reprodução da planta? Nós vimos lá no texto que nós lemos também. Pode pesquisar lá. Número 6. Escreva o nome da parte da planta que é usada como alimento. A flor, raiz, semente, fruto ou folhas. Vocês vão primeiro identificar aí cada um desses elementos e depois escrever a parte da planta que é usada como alimento. No caso aí, todas elas são usadas como alimento, mas, por exemplo, de alguns a gente come a flor, de outros a gente come a raiz, no caso da mandioca aí, por exemplo. Do outro a gente come o fruto, que no caso do abacate. O outro a gente come a semente, que é no caso do feijão, entenderam? As folhas, no caso da alface, tá ok, pessoal? Então pensem aí, vamos escrevendo o que for de cada um. A dúvida que vocês ainda tiverem, pode procurar no privado que a gente está à disposição.